E a União Europeia convocou uma reunião com os ministros da Agricultura do bloco na tentativa de convencer a Itália e a França de assinarem um acordo de livre comércio da União Europeia com o Mercosul. Todos os 27 ministros da Agricultura do bloco foram convidados para essa reunião que acontece na Comissão Europeia. A expectativa é de que os comissários europeus de Agricultura, Comércio e Saúde ofereçam garantias sobre o futuro financiamento para os agricultores no âmbito da política agrícola comum da União Europeia, incluindo um fundo de crise de mais de 6 bilhões de euros no próximo orçamento do bloco. Eles também devem analisar os controles de importação, incluindo os níveis máximos permitidos de pesticidas. Para ser aprovado, o acordo precisa do apoio de 15 membros da União Europeia, que representem 65% da população do bloco, com a Polônia e a Hungria se opondo à ratificação do acordo e a França sendo crítica. A posição da Itália se tornou determinante para a chancela desse tratado de livre comércio entre os dois blocos. Sobre essas negociações na União Europeia, a importância desse acordo com o Mercosul, a gente conversa agora com Marcos Janck, professor de agronegócios do INSPER. Professor, seja muito bem-vindo, boa tarde e um feliz 2026. Boa tarde, Vitor. É um prazer estar com você e com todos que estão aqui nos assistindo. Prazer é todo nosso. Professor, a gente acompanhou essa vontade expressa do presidente Lula de chancelar o acordo enquanto o Brasil ocupava a presidência rotativa do Mercosul, ainda em dezembro, mas havia essa resistência histórica dos franceses, acho que é lugar comum a gente falar sobre essa resistência dos franceses, mas chamou bastante atenção essa posição da Itália, uma posição relutante. Eu queria entender exatamente o contexto desse protecionismo crescente, ou pelo menos um protecionismo pontual dos italianos em meio a essas discussões para que se atinja esse contingente mínimo para se chancelar o acordo. Bom, de fato, existem 5 países, que têm essa resistência. O principal deles é a França, a Itália é um pouco menos resistente, mas não deu para fechar em dezembro, porque, de certa forma, o que está em jogo aí são duas coisas. Em primeiro lugar, pelo lado positivo, a Europa está espremida agora entre os Estados Unidos, que não tem mais as relações que tinha antes e que está pedindo para a Europa se cuidar sozinha. Do outro lado, a Rússia fazendo pressão e próxima da China e toda a questão lá da Ucrânia. Então, eles precisam de amigos, E nós também aqui ficamos muito tempo isolados de acordos comerciais. Esse acordo já tem 25 anos e ele teria uma chance de acontecer nesse momento. Acho que é uma chance histórica, principalmente agora que o Trump chega perto da América Latina, através da Venezuela, eventualmente também pressionando a Colômbia, Cuba e outros países. Então, eu acho que esse acordo ele tem uma razão geopolítica muito importante hoje, de 2 grandes blocos que têm mais de 700 milhões de pessoas e que, portanto, poderiam agora conseguir concluir. O que está atrapalhando isso? O que está atrapalhando não são as cotas de acesso que foram negociadas, que são cotas pequenas, são cotas bastante reduzidas. Inclusive, existe a previsão de uma salvaguarda que seria acionada sobre essas cotas adicionais que entram nesse acordo, toda vez que o comércio crescer mais do que 8% em relação à média dos 3 últimos anos. Portanto, a cota é criada para fazer mais comércio, mas se fizer mais comércio, vai ter a salvaguarda que coloca a tarifa. Portanto, vai ser um acesso mínimo. Mas eles estão usando isso como bucha de canhão para conseguir outras coisas. Eles estão pedindo vários tipos de subsídios adicionais, por exemplo, em relação à política agrícola comum, aos fundos que já existem que estavam para ser cortados. Eles estão pedindo medidas mais rígidas de ingresso em relação à parte fitossanitária. Portanto, eles estão tirando casquinhas, esses agricultores, da questão do Mercosul para conseguir mais subsídio dentro da Europa. Então, na verdade, o que está em jogo, na minha visão, é uma questão intra-europeia que usa o acordo com o Mercosul, que já vai ter acesso muito reduzido para conseguir mais subsídio e para conseguir mais proteções internas. E é exatamente por isso que vai ter essa reunião agora, de forma a conseguir um certo consenso em relação a esses apoios adicionais e poder fechar o acordo até o dia 12.
Professor, essa sua leitura ela é muito interessante, principalmente quando no que tange a salvaguardas, a essas cotas de importação, possibilidade de travar essas isenções tributárias. Queria entender, dentro desses ditames propostos pelo Conselho Europeu, pela Comissão Europeia, a gente, em se ratificando esse acordo, ele poderia virar um acordo, né, de água, um acordo, na verdade, pro forma, porque pelo mesmo contexto que você traz, desse incremento, dessa parceria comercial entre os dois blocos, teoricamente ele seria punido pela própria União Europeia. Olha, na verdade, o acordo é bastante abrangente nas áreas principais de redução de acesso, né? De maior acesso, na verdade, lá de serviços, na área de propriedade intelectual, quer dizer, ele tem grandes abrangências. A Europa sempre fez acordos muito abrangentes. Agora, na parte agrícola, que é onde tem essa reclamação de rua dos agricultores hoje, né? O impacto desse acordo é muito pequeno. Ainda assim, eu acho que nós deveríamos assiná-lo, pelo simbolismo que ele tem, pela importância de estar próximo da Europa, mas eu acho que o acesso em si é um acesso só pro forma, porque sempre funcionou através de cotas. E um ponto importante, hoje seria bom que a Europa se abrisse mais, porque eles estão precisando importar mais, né? Eles estão com dificuldades na agricultura deles. Mas a resistência que existe lá dentro é enorme. E a explicação disso, Vitor, que é importante, é que o maior problema hoje dos agricultores franceses, dos agricultores italianos, dos agricultores da Polônia, é a concorrência dentro da União Europeia, porque hoje os países do leste europeu, principalmente a Polônia e a Romênia, estão ganhando em competitividade da França, da Alemanha, da Itália, da Holanda, principalmente lá nas commodities, eles têm custos mais baixos. Então existe uma competição dentro da Europa muito grande, é por isso que eles também vetaram desde sempre a entrada da Ucrânia. A Ucrânia sempre quis entrar e nunca teve apoio dos agricultores do leste, né, do oeste europeu. Então existe dentro uma questão de competição dentro de um bloco que é super integrado como a Europa, e agora eles estão usando o Mercosul para pedir mais proteção, proteção do bloco contra o resto do mundo, né? Então a realidade hoje é que na agricultura o acesso que já era pequeno com a salvaguarda pode ser nulo, certo? A gente não vai ter realmente nenhum acesso maior em commodities, mas ainda assim eu acho que esse acordo deveria ser assinado depois de 26 anos pelo simbolismo que ele representa hoje. Mas na agricultura não dá para dizer que vai ter integração e que vai ter ganhos espetaculares, nada disso. Mesmo com esse problema, né, com essa falta, esse déficit de mão de obra que a Europa enfrenta como um todo, professor, e também esse ambiente comercial estranho proposto por essa nova política de Donald Trump? Olha, a Europa, na verdade, eles têm uma agricultura de valor adicionado que é muito boa. Quer dizer, quando você fala de vinhos, de queijos, de champanhes, de presuntos, né, você tem realmente produtos de altíssima qualidade, padrão, denominação de origem. Eles são, na verdade, eu acho que o benchmark para o mundo todo, um exemplo para o mundo todo. Mas quando se trata de commodities clássicas, né, tipo arroz, trigo, feijão, açúcar e tal, eles são cada vez menos competitivos. Uma das razões é a falta de mão de obra e o custo da mão de obra, né? Que é também o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com as restrições de fronteira que estão sendo colocadas. Então, a gente acabou nesses últimos anos tomando espaço dos Estados Unidos e da Europa nas grandes commodities agropecuárias. E é isso que leva aos agricultores desses países não quererem conversa com o Brasil, né? E no fim a gente vira bode expiatório, aonde de um lado eles dão um acesso muito, muito reduzido, depois fazem um verdadeiro carnaval em relação a esse pequeno acesso, né, que envolveu até aquela questão lá do Carrefour que vocês acompanharam, que nós acompanhamos, e agora tentam conseguir subsídios adicionais e proteções adicionais e salvaguardas, né? Essa salvaguarda
A gente olhou ela já aqui, ela tem um monte de ilegalidades, ela tem um monte de problemas na sua aplicação, né? É uma salvaguarda que pode ser imposta rapidamente, sem ter necessariamente identificado qual é o dano, sabe? Ou seja, é uma coisa assim, uma coisa muito preocupante, Vitor, é que o mundo hoje não tem mais regra. Então, qualquer país pode ter o seu dirigente acordando de manhã e falar: agora eu vou botar uma cota do nada, ou eu vou aumentar a tarifa, como faz o Trump, né? Ou seja, a gente está numa situação que tudo aquilo que foi acordado de regras multilaterais desde o pós-guerra, principalmente no âmbito da Organização Mundial de Comércio, que disciplina a tarifa, cota, disciplina medidas não tarifárias, como restrições sanitárias, que disciplina o uso de salvaguarda, de antidumping, tudo isso morreu. E agora é o mundo do lá do cada um por si, do salve-se quem puder e da lei do mais forte, né? Então isso obriga que a gente tenha muito mais estratégia, né? Que a gente consiga trabalhar essas coisas de uma maneira muito mais olhando médio e longo prazo, impactos do que pode acontecer. E eu acho que é justamente por isso que é interessante avançar nesse acordo com a Europa, porque é a única coisa que nós temos na mão hoje, infelizmente, é o único acordo de maior envergadura que a gente fez. Eu preferiria, enquanto agro, que nós fizéssemos mais acordos com a Ásia. Mas muitos setores aqui no Brasil não têm nenhuma simpatia por fazer acordo com a China, com a Ásia, né? Então, a Europa é o que está aí, a nossa grande tradição, né, europeia, né? Então, acho que esse acordo, depois de 26 anos, deveria ser feito, mas eu vejo que no frigir dos ovos, no último minuto, né, os agricultores querem tirar casquinhas adicionais que realmente são apenas subterfúgios finais aí, mas eu acho que tem tudo para ele ser assinado, né? Porque não tem mais nada nesse texto que precise ser revisado, né? O que existe é uma questão interna da Europa que são hoje 27 países que têm dificuldade de se entender. Professor, é muito interessante a sua análise sobre esse derretimento da importância dos órgãos multilaterais, um descumprimento de regras de ditames propostos e aprovados, discutidos ao longo de décadas, por exemplo, pela Organização Mundial do Comércio. E eu queria entender essa onda de protecionismo que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos meses ou até mesmo anos. E essa resistência, né, feita, por exemplo, pelos agricultores europeus, eu lembro de campanhas feitas contra, por exemplo, produtos oriundos do Brasil, dizendo que produtos agrícolas teriam sido produzidos em área desmatada da Amazônia. Eu queria entender exatamente esse contexto um pouquinho mais amplo sobre esse protecionismo crescente. A Europa, como você disse, tem uma dependência de muitos desses insumos commodities, por exemplo, insumos agrícolas, menos digamos, rebuscados, né? O que explica exatamente essa balança? Olha, as commodities, na verdade, elas não são menos rebuscadas, não. Elas são super importantes, essenciais, e pouca gente no mundo consegue fazê-las com eficiência, né? E precisa de muita tecnologia para fazer isso. E o Brasil acabou se especializando nisso, né? Mas esse setor é um setor que tem lobbies muito fortes, né? Em qualquer país, tem na China, tem na Índia, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, e eles tentam segurar a importação daqueles que são muito competitivos, né? O Brasil bota medo no mundo, né? Nenhum país se abre totalmente para o Brasil, todo mundo fica tentando colocar barreiras, e conforme eu te falei, essas barreiras hoje são super aleatórias, não tem mais regra, né? Então, agora acabou de ter uma salvaguarda da China na carne bovina, que vai nos travar o crescimento da exportação para a China em carne bovina. Hoje cedo foi anunciado que o México também vai impor cota. Quer dizer, cada país acorda de manhã e faz essas coisas. Infelizmente, é um mundo que a gente está vivendo desde 2010, quando a globalização morreu e começou essa fragmentação. E na hora que o Trump fica mexendo com tarifa como ele faz, com mais de 100 países, a China também resolve fazer o mesmo, que é o que ela fez agora com o Brasil na carne bovina, e daí o México também faz, e depois a Europa também faz. Então a gente está numa situação realmente muito complicada. Eu não acho, no entanto, que isso vai nos impedir de exportar pelo seguinte, porque apesar dessas vamos chamar lá de tripolias que são feitas pelos países, eles precisam ter alimento barato, né?
E você veja que os Estados Unidos botou 50% aqui no Brasil, mas daí logo ele já liberou o suco de laranja, a celulose, depois a carne bovina, depois o café. E não foi porque a gente é forte na negociação com eles, foi porque estava gerando inflação, estava gerando aumento de preço. O café subiu de preço, o hambúrguer subiu de preço, o suco de laranja, se tivesse proibido desde o começo, ia ser um verdadeiro desastre, porque 75% vem do Brasil. Então, eles acabaram se abrindo. Eu acho que a China na carne vai ser igual. A China agora botou uma cota muito rígida na gente, na carne bovina, só que eles estão em níveis extremamente altos hoje de preço, né? Está faltando carne lá, quer dizer, eles têm a indústria doméstica é muito pouco eficiente. Aliás, está faltando carne na Europa, na China, nos Estados Unidos e no México. E todo mundo botando proteção. Quer dizer, é óbvio que isso vai acabar em preço mais alto doméstico, e aí eles vão ter que eventualmente rever o que fizeram, né? E aí, por razões de inflação econômicas, né, o Brasil acaba conseguindo eventualmente se livrar desse problema. Mas é o que você disse. Hoje é muito fácil o país, em nome da tal da soberania, né, alimentar, que é uma coisa que muita gente aplaude, fala, oh, que legal soberania. Só que para quem é exportador líquido, como a gente é, maior exportador agro do mundo, maior superávit comercial do mundo, quando começa a explodir o conceito da soberania em tudo que é lugar, a gente perde aqui dentro. Então a gente tem que negociar com esses países e tem que ir aí caso a caso, porque não tem mais regra comum, caso a caso, tentando, na negociação bilateral, conseguir recuperar esse acesso, né? E no caso da União Europeia, eu acho que são 25 anos, né? Quantas e quantas negociações que aconteceram nesse período, como foi difícil chegar lá no consenso. Eu acho que agora tem que assinar. E tudo bem, tem alguns entraves, como a salvaguarda, mas eles vão precisar de mais comida se eles não aumentarem a produtividade. A produtividade lá cresce bem menos do que aqui. A nossa produtividade hoje cresce em torno de 3,2% ao ano. A da Europa cresce em torno de 1%, né? Exato. Então, eles estão assim, a gente tem uma condição muito maior de competir, mas tem que enfrentar os lobbies, todos esses lobbies internos que tem lá. Professor, que o nosso próximo papo seja tomando um bom vinho francês, comendo um bom presunto espanhol. Conversei com o Marco Janck, professor de agronegócios no INSPER. Esperamos que esse vinho e esse presunto fiquem mais baratos. Muito obrigado. E também esperamos que eles comprem mais da nossa soja, da nossa carne É isso. e Forte tudo que a gente abraço, quer vender professor. para É eles, isso mesmo. apesar das cotas. É isso. Um abração. Vai ser um prazer, Vitor.